Olá, amados e amadas, despertos em Deus. Hoje eu tenho diversos assuntos a tratar hoje e sem perda de tempo, sem mais delongas, para não deixar muito extenso esse vídeo, eu já quero compartilhar algumas pontuações, tá? O tema hoje é o nosso cenário atual e o engano massivo, tá? Deixe-me já começar a pontuar aqui, que são algumas pontuações, depois eu vou trazer o grosso, né? Eu vou trazer a informação no todo, né? Como nos interessa. Primeira, a marca da besta é física ou espiritual? O que muitos falsos templos maçônicos andam dizendo aí que é só espiritual, tá? E falsos profetas também, vou mostrar que não é. Porque o inferno insiste que Satanás era um serafim, quando na verdade a Bíblia diz claramente que ele era um querubim. Não existe um texto bíblico que o compare a um serafim ou que diga que serafim era um querubim. Serafins são serafins, querubins são querubins. E depois a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto dos serafins, tá? Infelizmente, o que acontecerá nos grandes centros chama-se gentrificação. Essa gentrificação foi tratada no canal Conhecimento é Poder. Eu também vou tratar sobre isso aqui, tá? Que muitos estão dizendo que a gente deve fugir para o mato. As pessoas serão rastreadas onde elas estiverem. Não adianta fugir para o mato. Mas de qualquer forma, as pessoas serão expulsas do grande centro, tá? É como se fosse viverem em guetos afastados dos grandes centros que serão controlados pela elite. Outra questão que eu ainda não tinha tratado é o seguinte: qual é a fonte que afirma que a Bíblia é uma imitação? Né? A mesma fonte é aquela que afirma que nós evoluímos do macaco e que a Terra tem bilhões de anos e etc. Tá? A mesma fonte histórica que diz que a Bíblia é uma imitação de outros livros e é mostrado em alguns canais satânicos por aí. Porque primeiro foi tal língua, depois veio outra língua que imitou tal língua, e ninguém esteve lá nesse momento. Nós sabemos que tudo é manipulado, que tanto a história quanto a arqueologia é manipulada pelo sistema, tá? É o mesmo que eu falo, que uns dizem que evolui no macaco, outros dizem que a gente evolui de uma ameba, que não tem DNA, é impossível que ela evolua ou se reproduza, certo? O princípio, na sopa primordial não havia um DNA desenvolvido, tá? Então como que poderia se reproduzir? Já começa por aí. Outra questão seria a termodinâmica, né? Que nada parte da ordem para a desordem, mas o contrário, né? Sempre da ordem, ou melhor, da desordem para a ordem, mas sempre o contrário, é sempre da desordem, da ordem para a desordem, né? E nós sabemos que, eu depois vou mostrar as muitas mentiras que são pregoadas, tá? Falar do amor e não ter, ou melhor, vamos lá. Isso aqui no caso eu pontuei, mas esqueci de deixar uma forma mais específica para que eu possa depois passar, tá? Depois eu vou lembrando como que é. O texto que falam que a terra é um espelho do céu, na verdade está falando do amor de Deus. Eu também vou começar com esse texto para vocês, tá? Não tem nada a ver com a terra ser espelho do céu. Vocês vão observar no texto inteiro. A terra é realmente um espelho do céu? Não é, tá? Vou falar sobre a patente 666 de 2022. O experimento social que nós passamos estão tentando tornar obrigatório agora. As pessoas têm que estar atentas a isso. E o chip, uma coisa está ligada à outra, tá? Como Satanás saberá que você está adorando, a quem você está adorando? Transformando as pessoas em um dispositivo móvel, hackeável, rastreável e bloqueável. Certo? A prova da preexistência, não sei se, como falei, toda vez que eu falo sobre isso as pessoas ignoram, né? Mas vou trazer questões específicas aqui, porque uma questão Satanás é filho de Deus, todo mundo aceita isso de uma boa, né? Anjos encarnaram espíritos nessa terra, aí tá tudo bem também, anjos podem encarnar espíritos, certo? Tá tranquilo. Mas falar que você é filho de Deus, legítimo, que você desejou estar aqui, não, aí já é uma blasfêmia, já é um pecado, ainda que esteja na Bíblia, tá? Por isso a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades do ar, certo? Porque aqui é o texto aqui, ó, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Efésios 6:12. Então a gente vai falar sobre isso também. Para satanistas que é um pecado, para satanistas é um pecado imperdoável saber que somos filhos legítimos de Deus e que pecamos contra ele, decidimos seguir a Satanás. Também vou mostrar isso aí.
texto bíblico. Desorientação é a função desses demônios, tá? Porque agora estavam defendendo a mesma coisa, agora estão fingindo que estão brigando. A questão que eu sempre falei é desorientação, isso aí, tá? Defensor de espírito feminino, de semente da serpente, Satanás é filho, dizer que você é biblicamente filho é pecado, isso para eles é pecado, tá? Dizer que você é filho legítimo de Deus, isso é um pecado. Anjos encarnam espíritos, mas Deus não pode, né? Anjos puderam encarnar espírito aqui nessa terra quando tiver relação com os homens, mas Deus não pode, tá certo? As pessoas são tão burras, ou são burros o suficiente para acreditarem em discursos vazios de satanistas declarados ou encobertos, né? Porque Deus chamou a porção seca da terra em que vivemos de terra, que está relacionado com o perfil para uma terra distante. Depois eu vou falar sobre isso também, tá? A gente vai chegar nisso aqui. Deixe-me já compartilhar a tela o qual nos interessa, para a gente possa prosseguir aqui, tá? Não esta tela não, esta aqui. Coríntios 13, vou ler o texto inteiro. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda não tivesse toda a fé, de maneira tal que transformasse os montes, transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento do pobre, aí vão falar que essa é a verdadeira função do templo, né? Que é ajudar os pobres e tudo mais. Observem aqui que uma coisa não está relacionada à outra. Não podemos deixar de fazer uma coisa por conta de outra, mas uma coisa não está ligada à outra, tá? Observe aqui. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada me aproveitaria. É uma exortação ao amor verdadeiro, principalmente ao amor de Deus, que está declarado em partes. Observem aqui. O amor é sofredor, benigno, o amor não invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Tá? Não quer dizer que ele seja cego, não é isso não. Antecipadamente já de imaginar o mal de alguém, tá? Não quer dizer de você observar a pessoa sendo má verdadeiramente. Vamos seguir aqui. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas estranhas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Certo? Mas quando vier o Espírito que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava coisa de menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vimos por espelhos e enigmas, está falando do amor, tá? Que aqui, ó, profetizamos em parte, mas conheceremos no todo, não é isso? Vamos lá. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Certo? O texto está falando de amor e vai encerrar com amor. Observe aqui. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deste é o amor. Agora conhecemos o amor de Deus em parte, mas então veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos dele. Então esse ver por espelhos aqui não tem nada a ver com a terra ser um espelho do céu. Absolutamente não tem nada a ver. Tá? Em absoluto, é um absurdo isto. Tá? É só ler o texto inteiro. Aqui, ó, 1 Coríntios 13. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Isso faz parte do engano de Satanás. Porque a terra é uma imitação dos céus, nós vemos por espelho como se fosse invertido. Mentira. Texto inteiro fala do amor de Deus que conhecemos em parte e conhecemos no todo. Que vemos como sombras, como por espelhos. Tá? Mas o conhecemos no todo, assim como nós somos conhecidos. Então não tem nada a ver com a terra sem imitação e espelho do céu. Seguindo para o próximo. Porque é absurdo o que tem sido apregoado nos dias de hoje, tá? De forma que, me perdoem, o computador já começou a travar novamente.
Se ele me permitir, eu desejo fazer esse vídeo de verdade, tá? A memória já está no máximo aqui, deixa eu tentar reduzir um pouco o uso dela. Pronto. Quem eram os serafins? Tá? Não vou nem usar uma matéria minha para dizer que é uma conversa minha. Vou usar uma matéria de terceiro, tá? Que é bem interessante. É só jogar aqui. Qual é a base para comparar serafins a serpente? Vamos lá? Matéria esse aqui, ligado na videira, tá? Comentário da escola sabática e parará, tá? Não importa de onde vem, mas a questão é essa aqui, ó. Quem eram os serafins? Porque é só vocês pesquisar, é bíblico também, é só pesquisar, tá? Porque quando vocês vão aqui com a base, vocês vão ter um monte de texto e praticamente vai ser a mesma coisa, tá? Significado do termo hebreu saraf, serafins no plural, é incerto. A sugestão mais frequente é que seja uma derivação do verbo saraf, que significa queimar completamente. Não é serpente ardente. Eu vou explicar, no texto vai explicar o porquê a ligação com a serpente, mas sim seres flamejantes, tá? Seres ardentes, ou seja, como um anjo com a aparência humana, só que ele é como tomado por fogo, tá? Ele queima como fogo. O substantivo saraf significa então abrasador ardente, tá? Muitos creem que o termo significa uma criatura semelhante à serpente, mas isso está longe de ser a verdade, exato, de ser a verdade. Precisamos examinar a evidência bíblica, as evidências bíblicas, não de boca de homens, tá? E os diferentes usos do mesmo termo. Serafim e serpentes varia da passagem, várias passagens associam serafim a serpentes. Como resultado da rebelião dos israelitas no deserto, vai explicar o porquê. O Senhor enviou serpentes, serafins venenosas, né, ou ardentes venenosas, vai explicar o porquê também, para o meio deles, Números 21:6. Depois que o povo confessou seu pecado, o Senhor ordenou a Moisés: faça uma serpente, entre aspas, serafim, e o coloque no alto de um poste, Números 21:8. Nesse último verso, o termo saraf refere-se outra vez à frase completa, serpente, serafim, venenosa, em Deuteronômio 8:15. Vamos subir um pouco mais aqui. O deserto é descrito como terra seca e sem água, e de serpentes, narras, né, sarafes, e literalmente serpentes, serafim, e escorpiões venenosos. A pergunta é, o significado do termo saraf nessa passagem, qual o significado dela, né? Ele é usado como um adjetivo que significa um tipo de específico de serpente, com base em significado de formas verbal. Saraf pode designar uma serpente cuja picada causa sensação de queimadura, simplesmente por conta disso aqui, tá? Então essa serpente específica, a sua picada dá uma sensação de queimadura, inflamação severa da pele que mata a pessoa, isto é, uma serpente venenosa. Serafins são seres celestiais em Isaías. Depois aqui vai explicar os serafins dos céus, tá? Em Isaías 6, o termo saraf é aplicado a seres celestiais. Devemos manter uma mente em alguns detalhes. Primeiro, o termo serpente não é usado neste capítulo, nem aparece aqui, tá? Porque agora está falando de anjos mesmo. Segundo, o termo é usado um substantivo. Terceiro, a forma desse ser é fundamentalmente humana. Os serafins têm uma aparência humana, tá? Não tem nada a ver com seres viventes, que são animais, tá? Segundo, o termo usado substantivo terceiro, tá? Os serafins tinham rosto, mãos e pés. Cantavam e se comunicavam por meio de linguagem, isto é, eram seres racionais. Isaías 6:2, 6 e 7, tá? Tinham 6 asas e podiam voar. Eles estavam acima do trono de Deus, talvez pairando sobre ele e em pé ao seu redor, como guardas reais. Portanto, servia ao Senhor, mas especificamente a sua função era proclamar a santidade do Senhor e ministrar em favor dos pecadores no templo celestial. Isaías 6, 3 e 7. Sua conduta expressa um espírito de humildade, reverência e diante da presença do Senhor, porque eles são chamados de serafins. A pergunta é por que eles são chamados de serafins? O verbo queimar, seraf, pode expressar a ideia de brilho, sugerido que os serafins eram seres angelicais, de extraordinário brilho, ou aparência flamejante, que eu já tinha explicado no começo. Talvez o seu esplendor e as 6 asas, na sua posição de respeito com o trono de Deus, distingue dos querubins, tá? O querubim ungido, não era isso?
Pois é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que muitas vezes são associados ao trono de Deus. Serafins, serafins e seres demoníacos. Aí vai entrar por outra questão aqui. É só pra gente entender que uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Satanista tem associado uma coisa a outra e não tem associação na Bíblia. Seguindo em frente aqui. Tem bastante coisa para trazer, eu quero ser o mais sucinto possível. Muitos estão adorando o que a inteligência artificial está fazendo. Tá? Vão se entregar a marca da besta de espontânea vontade. Observe o que está sendo feito. Só jogar aqui, tá? Imigração dos Estados Unidos escaneia as redes sociais de candidatos com IA para entrarem no país, tá? A imigração, a Agência de Imigração de Controle de Alfândega dos Estados Unidos, ICE, implementou a tecnologia de busca da Giant Oak Ghost, uma ferramenta impulsionadora pela IA, ou impulsionada pela IA para examinar as postagens. Vou entrar na mensagem aqui, porque aqui eu só coloquei para vocês observarem, mas eu tenho aqui a informação toda, tá? Imigração de inteligência artificial para aprovar vistos. A imigração dos Estados Unidos está usando a inteligência artificial para aprovar visto nos Estados Unidos. E como isso acontece? Vamos lá. A inteligência artificial estão vasculhando as suas redes sociais, tá? É controle absoluto, já implantado. A inteligência artificial aí está sendo usada cada vez mais para diferentes setores, incluindo setores de fronteiras. A Agência de Imigração Alfândega dos Estados Unidos, ICE, né, o ICE, na sigla em inglês, está aproveitando uma ferramenta alimentada por IA, da Giant Oak Search Technology, Ghost, né, que é a sigla aqui para ele, para verificar a postagem de mídia social em busca de conteúdo considerado depreciativo para os Estados Unidos. Ou seja, as pessoas que falam mal alguma coisa dos Estados Unidos, isso começou lá, é só o começo isso aqui, tá? É só o início, isso aqui vai se espalhar pelo mundo. As suas redes sociais vão ser vasculhadas, nossas redes serão vasculhadas. Tudo que dissermos contará com pontuação social, observem aqui, tá? A revelação do relato para a primeira vez, pela 404 média, despertou preocupação sobre a privacidade e implicação ética de tal vigilância. Tá? A Ghost auxilia a agência examinadora publicações nas redes sociais, determinado seu risco, tá? Potencial para os Estados Unidos, de acordo, mas é sempre em favor, é sempre alguma coisa em seu favor em relação à sua segurança, à sua saúde. Observem isso. Tá? De acordo com o relatório que citou documentos confidenciais, os documentos revelam um sistema de poderoso, tanto no sentido tecnológico como político, como informações processadas e utilizadas para decidir quem pode permanecer no país e quem não pode. Certo? O sistema classifica a pontuação de mídia social, mas isso aqui vai muito além disso, é só o começo, tá? Uma pessoa aqui a pontuação social. Numa média social de uma pessoa de 0, né? De uma pessoa de 100. Vamos lá. Perdoe-me. O sistema classifica pontuações de média social de uma pessoa de 1 a 100 pontos, tá? Com base em sua relevância para a emissão percebida pelo usuário. Pontuação social. Redes sociais. A avaliação de mídia social não são novas. A porcentagem de públicas as postagens públicas foram usadas no passado para investigar pessoas que poderiam ser consideradas perigosas. Aí, tá? É só vocês lerem. Tá? É só jogar na mídia isso aqui, ó. Imigração dos Estados Unidos usa inteligência artificial para aprovar vistos. Vocês têm acesso a essas informações aqui. Está no Gazeta News Brasília. Seguindo em frente aqui. A gentrificação que eu falei para vocês, tá? Gentrificação é um processo de transformar áreas urbanas que leva ao encarecimento de custos de vida e a profunda segregação socioespacial nas cidades, ou seja, só viverá ali quem tem dinheiro. A gentrificação modifica as paisagens urbanas e o perfil social dos bairros, provocando a sua valorização mercadológica e expulsão de antigos moradores, ou seja, se você for pobre lá você não fica. O que vai acontecer na verdade mais ou menos é isso aqui, tá? A gentrificação é expulsar os grandes centros sendo tomados pela elite e as pessoas vão passar a viver nos bairros da forma mais pobre e miserável possível, porque a inteligência artificial está tomando conta de tudo. Aquela bolsa social que eles tanto falam, né, que é o salário mínimo mundial, né? O salário básico universal não vai dar para todo mundo,
Observem que o caos está sendo gerado e tem satanistas ainda pregando que ainda temos 50 anos ou mais pela frente. O fim do mundo está gritante, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Os sinais bíblicos estão acontecendo à face, todos eles, não é um aqui, um ali, outro ali, como ocorreu no passado, tá? Surgiu um protótipo de anticristo aqui, surgiu uma guerra ali. Não, é tudo ao mesmo tempo, tá? O fim do mundo está gritando. É hora das pessoas atentarem para isto. Vamos seguir aqui. Eu ia jogar o vídeo sobre isso aqui, ó. Isso aqui, mas eu vou jogar lá no grupo do Telegram, tá? Por medo do vídeo ter algum problema, tá? De passar e tal, mas ou a pessoa reivindicar a imagem. Estou jogando então só a matéria que está na mídia, tá? Diz, depois vocês jogam também na internet, no Google lá, esse mesmo texto aqui, ó. A mulher diz que fez implante de chip de banco na mão para poder pagar sem cartão. O vídeo. Eu vou jogar o vídeo lá no grupo do Telegram, tá bom? E as pessoas acham que as coisas estão bem. Isso aqui é só o começo, tá? Assim que o anticristo vier, aí será geral. Por enquanto é só o começo. Vamos partir aqui. A história da mentira. Lilith, na verdade, vamos falar que é uma história suméria, por aí vai, que são criações ocasionadas de outras culturas. Como falei, mentira, tá? Toda a nossa história é manipulada. Lilith vem de Lilito e Lilo. Lilito é o feminino e Lilo seria o masculino, tá? Íncubos e súcubos, espíritos imundos. Em princípio, vai falar principalmente da Semíramis, certo? Que tem essa imagem aqui, ó, de uma mulher com pé de coruja, que é o maior símbolo que eles usam hoje no ocultismo. Vamos seguir aqui. Se o computador me permitir, né? Como sempre. É sempre uma batalha muito terrível aqui com esse computador para que eu possa conseguir fazer o vídeo, né? Eu sempre trava, a memória fica sempre no máximo, né? No máximo lá de uso. Mas vamos seguir aqui, se for possível. Eu espero conseguir levar esse vídeo a vocês. Origem de Lilith, é óbvio que não é isso aqui, tá? Aí fala Lilith em hebraico, romanizado, Lilith, tarará, uma figura feminina da mitologia mesopotâmica e judaica. Tudo tem um sentido na Bíblia, mas eles alteram os acontecimentos, que é para poder provar uma mentira, enganar as pessoas e esconder a verdade, tá? Alternativamente, a primeira esposa de Adão não é, e supostamente um demônio primordial também não é. Lilith é citada como sendo banida do Jardim do Éden. Todo esse paganismo satânico que a gente já conhece, tá? Mas ela só vai aparecer no livro de Isaías como uma coruja, uma bruxa, um ser da noite, né? E aqui, ó, Isaías 34:14. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Na verdade, se trata de um espírito imundo, desencarnado, tá? Onde há a parte masculina, que é o Lilith e Lilo, ou Lilito e Lilo, que é íncubos e súcubos, são espíritos imundos desencarnados, filhos de anjos caídos, mais especificamente Semíramis. Depois joguem lá no Google Lilith e Lilo, vai aparecer uma outra opção para vocês, aí vocês vão observar ou pesquisar tal coisa, para poder vir para a opção de pesquisar Lilith e Lilo, senão vai ficar só Lilo lá e vai aparecer desenhos para vocês, tá? Porque até para você pesquisar hoje, o Google ele decide o que você deve ou não ver, né? Ele não vai dar a informação que a gente deseja, ele vai dificultar a nossa pesquisa, tá? Eu não estou jogando sequencial não, tá? Eu estou jogando tudo de uma vez só. Por quê? Porque o que eu quero mostrar aqui para vocês, a prova de que tudo eles escondem da gente. Esses hieróglifos aqui, ó, depois vocês joguem no Google também, hieróglifos que mostram tecnologia, certo? Vocês vão ver aqui o formato de helicópteros, de submarinos e aviões em pedras antigas. Isso está no History Channel, para não dizer que é mentira, certo? Dizendo que a gente está evoluindo, a gente está evoluindo. A tecnologia no passado é muito superior, tá? Assim como eles alteram que a Bíblia é cópia de outros livros. Alteração da história. A carta já está falando, ó, alteração da história. Tem a carta do Illuminati sobre alterar a história, certo? É assim que tem acontecido e muitos têm aceito isso aqui. Aqui, ó, é só observar aqui no hieróglifo lá, e eles passando por cima, dando mais ou menos a imagem do que seria um helicóptero, um submarino, um tanque de guerra, certo? A história nos conta, nos relata outras coisas
muito diferente do que eles nos dizem, nos permitem saber, tá? Aqui as construções gigantescas e os gigantes, já falo para vocês, a história se não esconde da face, sempre tem a imagem da coruja, do falcão, certo? Por quê? Porque tem a ver com os caídos e por aí vai, certo? Já falamos sobre isso, tem vídeos no canal. Eu quero tratar sobre outro assunto hoje. Encerrando aqui, vamos à questão. Resta, irmãos, Filipenses 3, tá? Resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e essa é segurança para vós, tá? Isso é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da vossa circuncisão, não deveis circuncidar, é isso que está dizendo aqui, guardai-vos da vossa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, tá? Porque circuncisão é confiar na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar nela, ainda mais eu. Circuncidado no 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, de Hebreus, segundo a lei fui fariseu. Tá? Segundo zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perca em Cristo, certo? Ou por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, o qual considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Sem fazer isso, se não considerar essas coisas escória, você não tem a Cristo. Ponto. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, e saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo a virtude da ressurreição, porque houve a primeira morte, certo? A ressurreição. E vai haver a segunda morte agora, que é definitiva. E a comunicação das suas aflições sendo feita conforme a sua morte, para que se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele falava isso em vida ainda, né? Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Fomos presos por ele, certo? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isto tudo quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis coisa alguma, de outra maneira também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que está chegando, andemos segundo a mesma regra, quem sentimos o mesmo. Sede também meus imitadores, assim como tendes, irmãos, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim achamos, né, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para confusão deles que pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador. A nossa cidade, a nossa moradia está no céu, de onde esperamos o nosso Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, depois eu vou falar sobre isso também, glorioso segundo o eficaz poder que sujeita também em si todas as coisas, certo? Seguimos aqui. Aqui. Por que coloquei esse texto aqui de Salmos, se o computador me permitir? Salmo 139. Para mostrar que não está falando de Jesus, está falando do próprio salmista, tá? Senhor, tu me sondastes, me conheces, tu me sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar, com o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra a minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces, tu me tocastes, tu me cercaste por detrás e pela diante, puseste em mim a tua mão, tua ciência em mim, ou seja, está falando do próprio salmista aqui, né? Puseste em mim a tua mão, tua ciência para a maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir, tá. O que nos interessa aqui, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a falar sobre isso agora, tá? Para depois a gente encerrar naquilo que nos interessa lá. Deixa eu reduzir também o uso da memória aqui, que já subiu de novo. Por isso já deve estar travando para vocês. Eu espero que o vídeo rode sem travar. Tá? Vamos lá.
Pessoal, travou um pouco aqui pra mim, não sei se travou pra vocês, por isso que fiz esse silêncio aqui, tá? Tava esperando ver se o computador me permitia. Que eu tenho que trabalhar com a permissão dele, sabe? Lembra que eu falei da parábola do filho pródigo? Que eu falei que estava só no livro? Eu vou trazer para vocês hoje, tá? Vamos lá. O mais moço disse: Pai, dai-me a parte dos meus bens, que me cabe, tá? E ele partiu. O computador travou. Não sei se o percebeu, tá rodando aqui. Ele tá travando, tá? Eu tô esperando que ele destrave. Ele me permita prosseguir. Fala pra vocês, é irritante. Vocês não sabem como é irritante fazer vídeo com esse computador nessa situação. Vamos lá. Me cabe, ele despartiu os haveres, passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Por isso esse lugar que foi chamado terra, tá? Ele partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens e vivendo dissolutamente. Lucas 15, 12 ao 13. Eu coloquei a parábola do joio e do trigo todinha aqui, só que eu só peguei essa parte aqui para explicar para vocês. Os mais jovens disseram ao pai: concede-nos o direito de partir. Então fomos conduzidos a este lugar para uma vida desregrada. Tá? Muitos satãs vão dizer: não, eles falam que é porque a gente ficou indeciso lá na grande batalha. Não é isso, não. O texto fala assim: que seja crente ou seja frio, que seja crente, que seja quente ou seja frio. Porque eles estão mornos, que ficam em cima do muro, serão vomitados. Certo? Mas o porquê isso aconteceu? Por conta disso aqui. Concede o nosso direito de partir e fomos conduzidos a este lugar para uma vida desregrada, devassa, libertina, que se apresenta de maneira desfeita ou descomposta a Adão e Eva e também toda a humanidade. Isso fez com que perdêssemos o sustento de nossa vida e morrêssemos ao dar ouvidos a Satanás. Como que eu vou dizer isso para vocês? Perceberam que tem um monte de números? Pois é, aqui são referências do que está dizendo no texto, que eu vou mostrar para vocês agora. O mais moço, nascido recentemente, jovem e juvenil, novo. Tá? Dá-me. Dará algo a alguém, de livre e espontânea vontade, para a vantagem conceder, dá a alguém. Pronto. Parte devida ou designada a alguém. Sorte, destino, para constituir um todo, parte, tá? Seguindo aqui. De grau, certa medida, por aí vai. Dos bens, tá? O que alguém tem, propriedade, posses imóveis. Que me cabe lançar sobre, deitar sobre, usar ato, capturar alguém e conduzi-lo como um prisioneiro. Observe que está sendo dito, que eu falei que nós somos trazidos para este lugar. Tá? O que me cabe aqui, ó, olha o que está dizendo aqui, ó, conduzi-lo como um prisioneiro, colocar, costurar sobre, lançar sobre, precipitar-se, usar para ondas lançadas com ímpeto contra um navio, concentrar alguém, coisa, atender a. Foi trazido como prisioneiro a este lugar, certo? A sua cauda arrastou terça parte das estrelas do céu. Repartiu, dividir em parte, romper, dividir, rachar ou cortar em pedaços, destruir. Certo? Os haveres. Vida. O que ele destruiu? Os haveres. Porque aqui repartiu os haveres, não é isso? O que está dizendo na verdade aqui é destruiu, rachar. Vida de um sentido amplo, no período do curso da vida, aquilo pelo qual a vida é sustentada, que eu falei que a gente perdeu o sustento da vida, recurso, riqueza, bens, dissipou, espalhar, dispensar, peneirar. Tá? Todos os seus, deles mesmos, eles, certo? Bens, o que alguém tem, propriedade, pós-imóveis, dissolutamente, desregradamente. Foi o que eu coloquei nesse texto aqui. O que eu fiz aqui foi um resumo. Tá? Os mais jovens disseram: Pai, concede-nos o direito de partir. Então fomos conduzidos a este lugar para uma vida desregrada, conduzido, mas arrastado, certo? Devassa, libertina, que se apresenta de maneira desfeita ou descomposta, Adão e Eva e toda a humanidade. Isso fez com que perdêssemos o sustento de nossa vida e morremos ao dar ouvidos a Satanás. Essa foi a primeira morte. Texto bíblico. No original. Tá bom? Mas tem mais coisas aqui. Vamos seguir aqui em frente. Que cansa, às vezes a gente quer trazer a verdade às pessoas, as pessoas insistem na sua mentira que ela ama, tanto ama, né?
na sua mentira de estimação. Tá? As pessoas amam a sua mentira de estimação e não largam delas por motivo algum. Certo? Mas vamos botar um fim a essa mentira aqui. Jesus o permitiu, então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou um despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Marcos 5,13. Espíritos é pneuma, que eu falei para vocês dos espíritos imundos, e observe o que isso significa. Usado de demônios ou maus espíritos que pensavam se habitavam em corpos humanos. E a disposição ou influência que preenche e governa a alma. Espírito não tem nada a ver com alma, certo? Porque eles governam a alma de alguém. A fonte eficiente de todo poder, que eu falei que o espírito é a fonte de poder, afeição, emoção, desejo, etc. Tá? Imundos. Não purificado, sujo, imundo. Por que não purificado? Porque não desceram, não vieram dos céus. Aqui são a prole dos anjos caídos, que eu cansei de falar para vocês. Está no texto original. Certo? Vamos seguir. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6,12. O que isso significa? Vamos lá. Principado, começo, origem, a pessoa ou coisa que começa. A primeira pessoa ou coisa numa série, o líder, aquilo pelo qual algo começa a ser, origem, a coisa ativa, o primeiro lugar, principado, reinado, magistrado, anjos e demônios. Tá? A nossa luta, vamos lá? A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, ou seja, o nosso princípio. Não é não? Vamos lá, principado. Começo, origem, a pessoa ou coisa que começa a ser. A primeira pessoa ou coisa numa série. Tá? Pelo qual algo começa a ser, a origem. A nossa luta é contra a nossa origem. E qual foi a nossa origem? A que nos fez cair aqui. Vamos seguir aqui? E, em grego, tá? Aparentemente uma partícula primária, parará, aqui, ó. E também, até mesmo realmente, mas. Potestades. Parte, poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, liderança, permissão, poder físico, mental, habilidade ou força pelo qual alguém é dotado, que possui ou exercita. Contra, tá? O poder que a gente tem, que não foi dado, a liberdade que não foi dada, contra, em benefício, perto ou contra dominadores. O que é dominadores aqui? Senhor do mundo, príncipe desta era, o diabo e seus demônios. Certo? Vamos voltar lá? A nossa luta, certo? O principado é o nosso início, tá? Também, né, causa realmente mas contra os poderes, e também a liberdade que nos foi dada, perdoe-me. Principado, nossa origem, tá? E também o poder e a escolha que usamos para permissão, estado mental, físico, habilidade ou força que alguém tenha adotado, que possui e ou exercita, contra, né, em direção aos dominadores, príncipe deste mundo, do diabo e seus demônios. Observem a nossa origem. Eu estou trazendo o grego claramente, do jeito que está, tá? Deste, né? No caso genitivo masculino neutro, este, aquele, ele e assim, certo? Mundo, substantivo masculino, sempre mundo, ou seja, mundo mesmo. Mundo tenebroso, aqui o que significa tenebroso, escuridão da visão, que foi obliterada, ou cegueira, metáfora da ignorância a respeito das coisas divinas e dos deveres humanos, e da impiedade da mortalidade que acompanha junto às suas misérias, consequências no inferno, pessoas nas quais a escuridão se torna uma realidade que as governa. Forças. Porneia, que vem de porneia, tá? Da depravação, iniquidade, corrupção, malícia, propósito, desejos maus.
espirituais, tá? Pneumáticos, que vem de pneuma, que vem de espírito, relacionado ao espírito humano, ou alma racional, com parte do homem que é semelhante a Deus, com a parte do homem que é... Pelo amor de Deus, gente, vamos deixar de cegueira. A gente tem uma origem. Ela está toda no texto, é só vocês observarem. Como homem como parte do homem que é semelhante a Deus e serve como seu instrumento, o órgão, aquilo que se possui natureza de alma racional, tá? A alma como parte do homem que é semelhante a Deus e serve como instrumento de Deus nessa terra, tá? O órgão, aquilo que possui natureza e alma racional, que pertence ao espírito ou seu ser superior ao ser humano, contudo inferior a Deus, que pertence ao espírito divino, de Deus, Espírito Santo, alguém que está cheio e é governado pelo Espírito de Deus relativo ao evento ou à respiração. Meu Deus, o que as pessoas querem mais? Estão dizendo que a gente não tem uma natureza divina, que a gente não veio dos céus. Por causa da mentira de estimação que foi pregada até hoje, as pessoas cegas continuam insistindo naquilo. Mal, aqui ó, depravação, corrupto, malícia, propósito, tarará, tarará. Nas, né, no lugar ou tempo, estado, implicação, instrumentalidade, mediana ou construtivamente, uma relação do descanso intermédio entre tarará, tarará. Vamos seguir aqui. Regiões celestes, tá? Aqui ó, existe no céu coisas que têm lugar. Tá? A nossa luta contra essas coisas aqui, ó, que as pessoas têm tentado colocar nas regiões celestes, que existem no céu coisas aqui, ó, mal, tá? Malícia, corrupção, nas, preposição primária, lugar, tempo, certo? Regiões celestes. Deixa eu buscar primeiro aqui, ó. Espirituais. Tá, é contra. Eu não coloquei não, mas está no texto lá. Contra os espirituais maus nas regiões celestiais. Que existe no céu, coisas que têm lugar no céu, regiões celestiais, o céu em si mesmo, a habitação de Deus, anjos. E que está falando aqui? Está falando contra isso aqui, ó, a maldade, corrupção, a malícia, a propósito, desejos maus. Vamos voltar lá ao texto para a gente ver se é isso mesmo. Tá? Aqui, ó. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra o principado, ou seja, nosso princípio, nosso início, e contra as potestades que dominam deste mundo, que é Satanás e seus demônios, tá? Neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais maus nas regiões celestes. Ou seja, o engano, a malícia que tenta ser introduzida nas regiões celestes. E Satanás não apregoando o espírito feminino que tem sexo nos céus. Para que vocês observem isso. Tá? Novamente, principado, começo, origem, coisa que a pessoa começa a ser, tá? Nossa origem em Deus. Vamos seguir aqui. O qual transformará o nosso corpo humilhado para ser igual ao corpo na sua glória, segundo a eficácia do poder que tem até de subordinar todas as coisas em si mesmo, tá? Filipenses 3:21. Transformará. Mudar a figura de transformar, ou seja, mudar a nossa figura. Certo? Humilhação. Humilde, condição humilde, metáfora, humilhação espiritual, que a gente está sofrendo a humilhação espiritual, que conduz alguém a perceber ou lamentar a sua insignificância e culpa moral. Esse é o motivo de estarmos aqui. De estarmos humilhados. Certo? Igual. Tem a mesma forma que o outro, similar, conformado a, certo? Transformará o nosso corpo na forma similar, que tem a mesma forma que a dele, né? Os meus ossos não ter, o texto de Salmos que eu falei para vocês, os meus ossos não foram encobertos, aqui não é osso, tá? A mesma questão da substância, encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Salmos 139, onde isso aconteceu aqui? Quando no oculto fui formado e entretecido na profundeza da terra. 139:15, Salmo 139:15. Ossos, no hebraico, otsem, que é poder, aí vai entrar osso, vai entrar duas vezes osso, mas é poder e força. Força aparece duas vezes, poder uma vez. Vamos novamente? O meu poder, tá, ou minha força, não te foram encobertos.
Por que encobertos aqui, ó? Significa encobertos. Esconder, ocultar, cortar à força, derrubar, tornar desolado, chutar, ser escondido, ser apagado, ser destruído, ser eliminado, cobrir, esconder, escolher, desaparecer, aniquilar. Mudando agora o texto, como o que eu falei no primeiro. Na verdade é o seguinte: o meu poder foram aniquilados quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Tá? O meu poder e a minha força foram aniquilados. Aqui, ó, esconder, desaparecer, aniquilar. Tá? Foi derrubado, escondido, apagado, quando fui entretecido nesta terra aqui, ó, na profundeza. Certo? Só texto bíblico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Vamos voltar ao que nos interessa lá no princípio. Tá? Provando biblicamente que a gente tem uma origem. A nossa origem é espiritual. É por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue, tá? Mas contra demônios contra Satanás e seus demônios. Porque terça parte dos anjos foram arrastados a este lugar de escuridão, desolado. O computador travou um pouco aqui, eu estou tentando destravar, por isso eu estou só conversando aqui com vocês, tá? Pronto, destravei. Vamos lá. Se o computador me permitir, porque ele ainda está travado, gente, me perdoem, tá? Eu estou tentando o máximo aqui fazer esse vídeo de suma importância para vocês e com informações muito específicas, tá? Porque é chegado o tempo de clarear a nossa mente, a nossa origem. Travou de novo, estou tentando destravar. Não aparece para vocês, mas eu tenho um aplicativo aqui que ele reduz o uso da memória, tá? E tá travando de todo jeito. Quer ver? Ó, aqui, ó, rodando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, se conseguir destravar. Ele ainda tá travado, não tô conseguindo acessar a outra página. Tá? Vou pedir um pouco de paciência para vocês. Eu tô tentando. Porque esse vídeo para mim, se não for o mais, um dos mais é o mais importante, tá? Aqui, ó. Patente 666, tá 060606 de 2022. Na verdade, a patente 666 de 2020, na verdade, tá? Do que se trata essa patente 666 de 2020? Quando começaram os experimentos na gente. Tô tentando, tá? Eu vou falar, me perdoem, dá mais um tempo pra mim, porque o computador tá travando demais, tá? O WO 2020 6666 é sistema de criação que utiliza a atividade do corpo. O que é isso, na verdade? Isso é a marca da besta. Trata-se da internet do corpo, você ser hackeado, tá? Aqui, ó. Sistema que utiliza dados de atividade do corpo. É por isso que houve um experimento social, para que o seu corpo se tornasse mais elétrico, para que sobrevivesse, tivesse um corpo mais elétrico, com maior condutividade, para que isso aqui possa ser feito aqui, ó. Um computador, né, que passa informações na nuvem e que troca informações com o seu corpo. Vamos ver se é isso mesmo? Resumo. A atividade do corpo humano associada a uma tarefa fornecida com o usuário pode ser usada em um processo de mineração de um sistema, criptomoeda, certo? Um servidor pode fornecer uma tarefa para um dispositivo de um usuário comunicativamente acoplado a um servidor, que é isto aqui, o servidor, certo? A nuvem e o corpo. Um sensor comunido comunicativamente e compreendido do dispositivo do usuário pode sentir a atividade corporal do usuário. Dados de atividade corporal podem ser gerados com base na atividade corporal do usuário. O sistema de criptomoeda. Depois eu vou tentar falar sobre a Visa, tá? Sobre o 666 também, que é o que vai administrar todo esse sistema aqui. Gerados com base na atividade do usuário, verificado os dados de atividade do corpo, satisfazem uma mais ou condições estabelecidas pelo sistema de criptomoedas, considera criptomoedas usuários cujos dados ativamente corporal são verificados. Todos os dados corporais são verificados. Depois vocês vão jogar isso aqui, ó, né? Para vocês chegarem aqui, vocês vão jogar patente 666. Tá? Patente 060606 2020, ou patente 666 de 2020. E para que serve isso aqui?
A gente chega aqui. Aí vão falar pra você, não, mas a marca da besta é algo espiritual, tá? Não é algo físico, não. Internet dos corpos. A internet de corpos, IoB, ou IoB, é uma extensão da IoT e é basicamente conectada ao corpo humano em uma rede por meio de um dispositivo que são ingeridos ou inseridos, na verdade, implantados, né, ou conectados ao corpo de alguma forma, tá? O experimento social que as pessoas passaram aí. Uma vez conectados, os dados podem ser trocados e o corpo e o dispositivo podem ser monitorados e controlados remotamente. Você lembra que eu falei lá no início? Vamos voltar lá para a gente lembrar o que foi dito lá no início. A marca da besta, ela é espiritual ou ela é física? Né? Vamos chegar aqui, ó. É para nos tornar, se o computador permitir, vamos lá. Aqui, ó. Como Satanás saberá que você está adorando ele ou não? Através da inteligência artificial, que transformará as pessoas em um dispositivo móvel, hackeável, rastreável e bloqueável. Aí entre as blockchains e por aí segue. Tá? É isso aqui, é o fim. Não é uma marca espiritual, é uma marca física inserida em você. E que marca física é esta aqui? É esta. Vamos seguir aqui? Se o computador permitir. De aba aqui, vamos lá. Eu espero que realmente não trave. Trave isso aqui, ó. O implante na mão, que é o que está em Apocalipse. Fez com pequenos e grandes, ricos e pobres, se fosse inserido uma marca na testa ou na mão direita, para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não tivesse a marca ou o número a marca da besta ou o símbolo do seu nome. Tá? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós temos uma origem. A nossa batalha aqui é espiritual. E por quê? Porque ela surgiu nos céus quando fomos arrastados deste mundo. Tá? A marca, ela é física, ela não é espiritual, como alguns filhos de Satanás tentam fazer as pessoas acreditarem. Tá? Porque está ocorrendo tanta desinformação. É para que essa verdade não chegue a vocês. Tá? Mas você pode perceber que o protótipo na marca já está começando em atividade. Assim que o homem da besta, o homem iníquo, o anticristo se manifestar, aí nós saberemos o que realmente vai acontecer. Aí será implantado com toda a força. Tá? Sem dó. Atentem para o que está sendo dito nos dias de hoje. Esse para mim é o vídeo mais importante. Nós não temos mais 50 anos na frente. Os vendedores de cursos a 300 e poucos reais, absurdos, para mentir para vocês. Tá? Atentem para a desinformação que está acontecendo de forma massiva e maciça nos dias de hoje, porque a sua alma está sendo requerida, já está sendo requerida. E o que tem voz para apresentar? Tá? Espero ter sido bem claro para vocês. Que a paz, a comunhão, a consolação e a Espírito Santo esteja convosco até a consumação dos dias, e o Senhor nos guarde dessas maldições nos dias de hoje. Fiquem com Deus até o próximo vídeo, que eu vou tentar terminar o livro, que tem informações importantes nas últimas dos últimos 2 títulos que eu ainda tenho que pregar, tá? Fique com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.